Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amados, antes de mais nada eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Porque eu estava morto e hoje estou vivo. Deus, Ele me resgatou. Então, o maior grato, pessoa que poderia estar mais grata aqui hoje, eu sinto que sou eu. Porque Deus, Ele me tirou do inferno. E eu vou te falar uma coisa, a pessoa que ela conhece o inferno, ela não brinca de ser crente. Quem brinca de ser crente é porque não conheceu o inferno. Eu tenho alguns amigos aqui que eu conheço bem, que conhecem bem o inferno, sabe que não brincaria de ser crente. Você brincaria de ser crente, Felipe? Você que conhece o inferno de perto? Hã? Você aí atrás, Tony, você brincaria de ser crente, você que conheceu o inferno de perto? Então, quem conheceu o inferno de perto não brinca de ser crente. Amém? Quero ler uma passagem. Antes de mais nada, eu quero ler a passagem tema dessa manhã, que se encontra em 2 Crônicas. No capítulo 7. No versículo 14. Que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar à minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O texto que eu vou ministrar hoje é um outro texto que se encontra no livro de Lucas, Deixa eu me organizar aqui antes, só um instante. No livro de Lucas, capítulo 14, no capítulo 15. Do versículo 11 em diante. Eu estou vendo aqui que só tem gente que é crente, só tem gente que já aceitou Jesus, né? Mas foi a palavra que Deus me deu. Então é sobre ela que eu vou falar. Ela falou muito ao meu coração e tem falado ainda. Afinal de contas, quando eu leio essa passagem, eu me vejo nela. Lucas, versículo 15... a partir do versículo 11. Amém? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Antes de mais nada, eu quero levantar um clamor aqui. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã, ó grande Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Pai, eu sei que eu não sou merecedor da sua presença, eu sei que eu não sou merecedor da sua graça, mas eu sei que foi através do seu Filho Jesus Cristo que eu fui resgatado, e hoje posso estar aqui falando sobre a sua palavra maravilhosa. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha impactar as nossas vidas aqui nessa manhã, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha impactar a minha vida, Senhor, com a sua presença, como o Senhor impacta todos os dias. Que mais uma vez o Senhor venha nos resgatar, Senhor, e nos levar à sua presença. Em nome de Jesus, amém. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-os em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai
tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemoramos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Antes de mais nada, quero falar que eu sou uma pessoa, um cristão muito simples, né? A gente está aqui perto de pessoas mais rebuscadas, mais afiadas, cheio de teologias e tudo mais, como o nosso amigo pastor André, o qual eu sou muito grato pela vida dele, nosso amigo pastor Ricardo, que é um homem muito sábio, minha tia Lucimeira, minha mãe, pessoas que são muito conhecedoras da palavra. Eu sou uma pessoa mais simples nesse sentido, então eu vou aqui falar o texto de uma maneira simples, da maneira como eu sei falar de Jesus, da maneira como eu aprendi a falar desse Jesus que me resgatou, amém? Vamos lá, o texto ele fala, nos primeiros 2 versículos do capítulo 15, dos primeiros 2 versículos da palavra, o versículo 11 e o versículo 12, o seguinte: E disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa passagem é o fato de que o filho, ele se apressou, ele agiu precipitadamente. O filho, ele agiu precipitadamente. E quantas das vezes nós não fazemos o mesmo? Nós não agimos precipitadamente para com as coisas que Deus tem para nós. Eu tiro pela minha própria vida. Deus, ele tinha uma coisa bonita na minha vida quando eu ainda era um menino. E por me apressar em correr para o mundo, me apressar em querer ver as coisas do mundo, em conhecer o mundo, eu me perdi. E não tenho nada de bom para contar lá de trás. Não tem nada que me orgulhe no meu passado. Nada que me orgulhe em ter vivido no mundo. Porque quando você se apressa, você tropeça, você falha nos seus próprios passos. Uma passagem que me chama a atenção a esse respeito é a passagem que se encontra em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, no versículo 2 vai dizer assim, ó: Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com seus pés, peca. Então Salomão, o homem
mais sábio que já existiu. Ele vai nos mostrar aqui nessa passagem que aquela pessoa que ela se apressa nos seus pés, ela acaba por pecar. Um outro texto que vai nos remeter muito bem a isso é o texto de Adão e Eva, onde Eva, ela se apressa em conhecer o bem e o mal, em conhecer a árvore do conhecimento, em comer daquele fruto, em querer conhecer algo que ela não conhecia, e ela acaba pecando contra Deus e induzindo o seu marido a pecar. Então, quantas das vezes nós, sendo servos de Deus, sendo filhos escolhidos de Deus, nos apressamos em nossos passos e escolhemos as outras coisas, aos outros deuses, as coisas que o mundo tem a nos oferecer, porque apressamos-nos em nossos passos, apressamos-nos em querer adiantar, às vezes, a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, às vezes nos apressamos em querer conhecer as coisas que o mundo tem para nos oferecer, nos apressamos de diversas formas e acabamos pecando, acabamos falhando em nossos passos. Um outro versículo que vai falar a esse respeito, em Provérbios capítulo 29, no versículo 20, tens visto um homem precipitado nas palavras, maior esperança há num tolo do que nele. Olha que pesado isso. Salomão vai dizer aqui que ele viu um homem apressado nas palavras, um homem que não pensa para falar. E ele vai dizer que mais esperança há num tolo do que nele. Tem mais esperança em alguém, num tolo, do que em alguém que se apressa em pecar, do que alguém que se apressa em cometer o erro. Há mais esperança em alguém que comete tolices. Olha o peso da palavra tolo. Alguém consegue puxar no dicionário para mim o significado da palavra tolo no dicionário? Pessoa estúpida. Então há mais esperança no estúpido do que em alguém que se apressa em pecar contra Deus, em alguém que se apressa em errar contra Deus, em alguém que se apressa nas suas palavras, no caso. No caso aqui ele está falando das suas palavras, mas a gente vê através da parábola do filho pródigo que esse filho ele erra porque ele se apressou, ele se adiantou em pedir ao pai parte da sua herança. No versículo 13 e no versículo 14 do livro de Lucas 15, vai dizer o seguinte: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. Então, o que eu vejo de interessante nessa parte do texto é que há um distanciamento do filho, e por conta desse distanciamento do filho, ele vai e cai, ele entra em declínio, ele entra numa queda brusca. Alguns de nós, como foi o meu caso, chegou no momento do declínio, sofreu essa queda brusca, se afastou do pai totalmente. Mas existem algumas pessoas que elas não chegam a declinar, elas estão só distanciadas. E nesse distanciado, você é morno. E a Bíblia diz que o morno, Deus vai vomitar-te. Então, não existe um distanciar-se sem declinar-se. Às vezes você já entrou em queda livre e não sabe. Às vezes nós já esfriamos, nós nos esfriamos já no amor de Deus e não sabemos.
Às vezes nós já estamos tão longe dele que não somos capazes de escutar a voz dele quando ele nos fala a cada momento, a cada instante. Incapazes de ver ele quando acordamos de manhã e vemos o sol brilhar mais um dia. Porque mais um dia ele nos deu a oportunidade de andar e caminhar com ele. Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que sabe o que aconteceu com aquele rapaz? O Senhor já não era mais o pastor dele, por isso que faltou. Ah, mas eu não sinto mais a presença de Deus. É porque o Senhor já não é mais seu pastor, é por isso que te falta. É por isso que te falta a presença dele. Paulo vai dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Trazendo para amanhã aqui de hoje, examine-se você, pois, a você mesmo. Será que hoje eu sou capaz de sentir a presença desse Jesus que está aqui, que se faz presente, que está nesse lugar? Ou eu já me distanciei ao ponto de o Senhor não ser mais meu pastor e me falta a sua presença? Davi vai dizer o seguinte em outra passagem: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A tradução mais correta vai dizer assim, ó: o meu socorro está no Senhor. Não é o meu socorro vem do Senhor, é o meu socorro está no Senhor. Então eu preciso me mover até Deus para que Ele traga o seu socorro até mim. Ô bonitão, se você não sair do seu lugar e não ajoelhar para orar, se você não sair do seu lugar e não passar a buscar nas escrituras, se você não sair do seu lugar e passar a clamar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua vontade, o seu socorro não está nele. Seu socorro pode estar no irmão do lado, pode estar em você mesmo, pode estar no seu patrão, pode estar no seu pai, na sua mãe, mas no Senhor não está. Adão e Eva já não tinham mais o Senhor como o seu pastor. É por isso que eles caíram no conto do vigário, como eu caí também. Às vezes a gente está aqui dentro e a gente vê o mundo lá cheio de luzes, muito bonito, cheio de músicas e danças, e etc, e etc, e etc. Mas eu vou te falar, como quem conheceu a escuridão de perto, é escuro, é trevas, é o mal. Você olha para dentro, você não vê nada, você vê um vazio, um buraco gigantesco. Você está achando que é bonito? Vai lá. Depois você me volta para contar a história. Eu nunca vi ninguém voltar para dentro dessa casa e não voltar arrependido. Eu não tenho nada para me orgulhar do meu passado. Nada, 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 nada. Para mim não vale nem a pena ficar contando testemunho, porque não é bonito. Então Adão e Eva, eles não tinham mais o Senhor como seu pastor. No versículo 15, 14 e 16 vai dizer, no 14, 15 e 16 vai dizer o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que absurdo isso aqui. O cara, ele era judeu. E os judeus sequer podiam comer
carne de porco. O cara, ele chegou num momento da vida dele em que ele estava pedindo e implorando para comer a comida do porco. Ele não só se rendeu a outros deuses a ponto de ir trabalhar com porcos, como ele chegou num estágio de trevas em que ele estava implorando para comer as bolotas dos porcos. A minha mãe, ela falou aqui mais cedo uma passagem, que é o ide. Ide por todo mundo e pegar o evangelho, etc, etc, etc. Essa passagem, quando a gente vê ela no original, você vai ver que não é ide, é por onde você ir. Enquanto você vai no seu caminho, ide pregar o evangelho. Então, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Não existe meio termo. Não existe meio termo, não existe meio caminho. Ou você vai e prega o evangelho, ou você vai e anuncia Cristo no seu caminho, ou o seu caminho é de andar com os porcos. Ou você vai e anuncia Cristo no seu caminho, e Cristo faz parte da sua essência, da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ou ele não faz, não tem meio termo. Eu estava lendo uma passagem esses dias na igreja em que eu frequento. E essa passagem ela se encontra em Apocalipse. Eu não tinha separado ela, então eu vou precisar encontrar aqui. Ela se encontra em Apocalipse. No capítulo 3. No versículo 16 diz assim, Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha como essa passagem ela é absurda. Jesus está dizendo aqui assim para nós. Olha o que Jesus está falando para nós aqui. Ele está falando assim, você é bonitão. Você diz assim, eu sou o cara. Eu estou na igreja e estou firmão, eu sou rico de Deus. Eu sou crentão, eu vou para a igreja todo culto, eu frequento a casa do Senhor, e tal, e tal, e tal. Só que Jesus está dizendo o seguinte, você é pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, se Jesus ele não faz parte do seu dia a dia, e você não fala dele o tempo todo com um afinco suficiente para ele fazer parte de 24 horas do seu dia, se ele te colocar aqui pelado, com todas as suas mazelas, você passa vergonha na frente de todo mundo. Nós passamos vergonha na frente de todo mundo. Se ele colocar nós aqui na frente aqui e mostrar para todo mundo quem nós somos, nós não temos onde esconder a nossa cara. É isso que ele está dizendo nesse texto. Adão e Eva, não diferente desse texto da igreja de Laodiceia, se não me engano, se não me falha a memória, se encontravam assim, pelado, nu. Às vezes, apesar da gente querer esconder os nossos defeitos, as nossas deficiências, a gente não tem como esconder do nosso Pai. O nosso Pai, Ele nos vê assim como nós estamos. E às vezes nós estamos aqui nu. Só que para que haja uma mudança nas nossas vidas, é necessário que a gente venha aqui e diga para Ele, Pai, eu estou pelado. Pai, eu estou sem roupa. Pai, eu não sou mais aquele mesmo cara, eu não tenho mais aquele primeiro amor, eu não te amo mais de toda a minha vontade, de todo o meu entendimento, eu não te amo mais acima de todas as coisas, eu necessito da sua presença, eu necessito de você, Deus. Então, às vezes a gente está pelado e não sabe. Ou pior, está pelado e sabe e não reconhece que está pelado.
Diz para si mesmo, eu sou rico, eu sou abastado, eu sou abundante. Mas não é, essa não é a nossa verdade. A nossa verdade é que a gente é cheio de falha, defeito, entendeu? E que se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas todos os dias, a gente não passa daqui um passo à frente sem tropeçar. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Salmos, capítulo 42, Salmos 42. Davi vai dizer assim, ó: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então Davi, olha que louco. Davi, ele era mais pecador que eu e você, velho. Davi, ele era pior que nós. Mas muito pior. E não era pouco, ele era muito pior que nós. Davi era um traste. Mas Davi, ele orou ali, ele falou assim, ó Deus, eu anseio pela sua presença porque eu sou um miserável. Eu anseio pela sua água que jorra e eu não terei mais sede. Davi, ele tinha essa essência. Meu irmão, não importa o que você fez, eu fiz pior. Mas o que Deus ele olha é essa essência. Amar a Deus sobre todas as coisas, do seu entendimento. Não adianta você vir aqui todo culto e não amar Ele sobre todas as coisas. Você está falhando no primeiro mandamento. E o mais importante. No versículo 17 até o 19. Do livro de Lucas, capítulo 14, vai dizer o seguinte, capítulo 15, aliás, vai dizer o seguinte: e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então olha que top. Esse cara, mesmo esse cara estando todo errado, mesmo o cara tendo pedido a herança para o pai, mesmo ele tendo matado seu pai ainda em vida, porque ele pediu a herança para o pai dele, então se ele pediu a herança para o pai dele, ele está matando seu pai ainda em vida. Ô rapaz! Vamos lá. Esse cara, mesmo ele tendo pedido a herança para o seu pai, feito tudo errado, errado de todas as formas que ele poderia ter errado, ele fez algo extraordinário. Ele reconheceu que na casa do seu pai havia cura. Ele lembrou que ele tinha um pai. Ele fez como Davi naquela passagem, ele lembrou que ele tinha um pai. Ele reconheceu o seu pecado. Ele acordou. Adão e Eva, voltando a esse exemplo, eles sentiram medo e vergonha e eles percebem que eles estão pelados. E Deus ele chega ali no jardim e fala assim, ó meu, como é que você sabe que você está pelado? Porque eles
ganharam uma consciência de que ele estava ali falho, de que eles tinham errado. Só que a parte mais legal da passagem é que Deus ele vai dar uma capa para Adão antes de tirar ele do jardim. Então, apesar da nossa queda, Deus ele vai nos cobrir, ele vai... Opa, peraí, meu filho. Pega essa capa aqui, eu sei que você está pelado. Mas quando você reconhece, Deus ele perdoa nossos pecados. Deus ele ainda é perdoador. Mas para isso a gente tem que se entregar a Ele. Para isso a gente tem que reconhecer isso. Sabe o que acontece? O problema é que a gente está tão frio, tão frio, tão frio, que a gente não consegue mais reconhecer perante Deus que somos falhos. Salmos. Capítulo 51. Vai dizer o seguinte. Vou contextualizar um pouco esse salmo. Acho que todo mundo conhece. Davi, ele viu uma mulher bonita, né? E essa mulher, eu imagino que ela era deslumbrante demais, rapaz. Porque o cara era rei, ele tinha qualquer mulher à disposição dele no palácio. No reinado. Tinha lá 1 milhão de pessoas no povo de Israel e Judá. E ele tinha no mínimo umas 100 mil mulheres ali que ele podia ter qualquer uma. Mas ele olhou para aquela e não sei que diacho ele achou graça naquela mulher, rapaz. A mulher, ela devia ser deslumbrante demais. Porque Davi, de todas as mulheres do reinado, ele olhou para aquela e falou, não, eu quero aquela lá, é aquela lá que eu quero. E o que ele me fez? Ele caiu com essa mulher sendo uma mulher casada. Sendo uma mulher casada, ele caiu com essa mulher e ainda tramou a morte do marido dela. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei antigamente, eu acho que era pior. Mas hoje em dia, um infeliz desse tinha morrido rápido. O Miguel, que é um cara que eu sei que não gosta de levar desaforo, o que tu tinha feito com um caba desse, Miguel? Hã? Tinha esganado dele, não tinha não? O Tony, então, que é pior, o que você tinha feito, Tony? Hã? Meu amigo, um cara desse não tem perdão, não. Mas olha como o nosso Pai, ele é tremendo. Deus, ele é tão misericordioso, que um cara que fez uma trepeça dessa do tamanho da de Davi, Deus ele vai chamar esse cara de um homem segundo o seu coração. Mas eu vou te explicar o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque aqui em Salmos, capítulo 51, ele vai dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele reconheceu de toda a sua essência que ele era falho e se arrependeu genuinamente. Não foi um arrependimento da boca para fora. Ah, Senhor, perdoa meu pecado. Não, ele percebeu a sua nudez. Ele percebeu que ele era falho. Ele percebeu que ele, mesmo dizendo ser rico, era pobre. Mesmo ele dizendo que era o cara, ele não era ninguém. Mesmo ele dizendo que tinha as melhores roupas, ele estava pelado diante de Deus. Voltando para a passagem do filho pródigo. O filho reconheceu que estava pelado. Ei, meu irmão, quero te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Pecar, todos nós pecamos. Eu peco todo santo dia, mas todo santo dia, pela misericórdia de Deus, eu sou capaz de reconhecer que eu estou pelado perante Deus. Eu sou capaz de reconhecer a minha nudez, as minhas imperfeições, as minhas inseguranças, as minhas falhas, os meus defeitos. Porque viver com Cristo é uma guerra. Mas ela não é uma guerra aqui dentro. Ela é uma guerra lá fora, quando você sai. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. O que tem dominado seus pensamentos? É Jesus? O que tem dominado seus sentimentos? É Jesus? O que tem dominado as suas ações? É Jesus? Hã?
Porque pelo que eu entendo dessa passagem, eu sou um cara leigo ainda. Mas pelo pouco que eu entendo, tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. Será que eu tenho glorificado a Deus nas minhas atitudes? Será que eu tenho glorificado a Deus nos meus sentimentos? Será que eu tenho glorificado a Deus nos meus pensamentos? Será que eu tenho glorificado a Deus com as minhas palavras, com as minhas ações, com tudo que eu faço no meu dia a dia? Será que meu trabalho é para glorificar a Deus? Será que quando eu trabalho eu edifico um altar para o Senhor ou eu edifico um altar para o inimigo da minha alma? Será que lá no meu trabalho eu edifico um altar para Deus com as músicas que eu escuto? Eu edifico um altar para Deus com as coisas que eu penso? Eu edifico um altar para Deus com as coisas que eu vejo? Ou será que eu edifico um altar para o inimigo com as músicas que eu escuto? Eu edifico um altar para o inimigo com as coisas que eu penso? Eu edifico um altar para o inimigo com as coisas que eu vejo? Não precisa ir muito longe, a Bíblia diz: em tudo dei graças. Você tem dado graça pelas coisas que tem dado errado na sua vida? Quem é que tem dominado seus pensamentos? É Deus que tem dominado seus pensamentos? É Deus que tem dominado nossos pensamentos? Porque tudo começa no pensamento. Se você não domina seu pensamento, você acha que você vai dominar seu sentimento? Você acha que você vai dominar suas ações? Você acha que você vai dominar suas palavras que saem da sua boca? Você acha que você vai dominar aquilo que você faz? Você não vai. Você não domina nem o pensamento, que é o começo da coisa. Lucas capítulo 15. No versículo. Estou terminando já, igreja. Capítulo 15. No versículo 20 ao 24 vai dizer o seguinte: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meu irmão, essa é a parte mais bonita da passagem para mim. Vocês vão entender o porquê agora. Deixa eu só achar onde é que está escrito aqui, o que eu preciso. Eu peço para que todos, se possível, abram vossas Bíblias. Em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21. Do versículo 18 ao versículo 21. Nessa passagem vai dizer o seguinte: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este é nosso filho rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens, repito, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Amados, esse filho era para estar morto.
Quando esse filho chegou na porta do pai dele, pela lei, o pai dele tinha que ter levado eles até os anciãos, e os anciãos era para ter matado ele na pedrada. Sabe o que acontece? Eu e você, Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você era para estar morto. Era para a gente ter sido apedrejado. Os nossos pecados foram muitos. Não tinha mais chance para nós. Para nós não tinha mais jeito. Para nós já era. Depois que Adão e Eva pecou, já era para nós. Acabou para nós, acabou. Felipe, para você acabou, meu parceiro, já era. Você pecou, não tem mais jeito. Eu, Wagninho, para você não tem mais jeito, mano. Acabou, você pecou. Para mim não tem mais jeito. Para você, minha mãe, não tem mais jeito. Ei, Vinícius, para você não tem mais jeito, mano. Acabou. Pecou, acabou, não tem mais jeito. Era para ter sido apedrejado na porta da cidade. Não tem conversa furada. Acabou. Pecou, morreu. Já era. Mas a pastora Meire, ela leu um texto interessante que nós já vamos ler, mas antes de entrar nesse texto, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira de Deus. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O capítulo que a tia Meire leu, Isaías, capítulo 53. Versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, para mim e para você, Felipe, não tinha mais chance. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está aqui nessa manhã e Ele pode te resgatar. Ele me resgatou. Jesus, Ele tem vida para nós, mesmo sem a gente merecer, porque eu também não mereço. Ei, Wagninho, eu tenho uma boa notícia para te dar, mano. Aquelas besteiras que nós fez junto, esquece. Jesus, Ele nos resgatou. Ele é o cara, mano. Ele está aqui para perdoar os nossos pecados. Se a gente entregar de todo o coração. Ei, Vinícius, Jesus está aqui nessa manhã, mano. Ele está aqui, Ele está presente. E Ele ainda perdoa pecado. Tem alguma passagem que eu não anotei aqui que vai dizer o seguinte assim, ó. Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, Ele ainda se faz presente aqui. Aproveite essa oportunidade. Entregue para Ele a sua vida de verdade. Demonstre a Ele que apesar de suas falhas, você o ama. Porque Ele ainda perdoa pecados. E o dia que Ele não estiver mais aqui? Para perdoar nós. E aí? Para onde que nós vai? Hã?
Eu estou aproveitando, parceiro, porque eu vou te falar uma coisa. A pessoa que viveu a vida do filho pródigo, que conheceu as trevas de perto, ela não brinca de amar a Deus. Nós vamos entrar nessa parte. Lucas, para finalizar. Para finalizar ainda não, ainda tem uma outra parte. Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Do versículo 25 ao 27 vai dizer o seguinte: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então olha que doideira. O pai, ele nos recebeu são e salvo, porque nós fomos perdoados através de Cristo, nosso sumo sacerdote. E o que acontece? O inimigo das nossas almas, que é o servo ali, ele vai cutucar o irmão do lado e vai dizer assim: ó, meu, tô matando bezerro pro cara ali, velho, e você não tá vendo isso não? Você tá aqui a vida inteira e pra você nunca fizeram nada. Eu gosto muito de uma outra passagem, que é a passagem do cego de Jericó. O cego tá lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem algum filho de Deus que tá lá do lado e fala: cala a boca, rapaz. Tá vendo a gente de multidão aí não? Jesus não vai te ouvir não, rapaz. Todo mundo apertando o cara, ninguém vai ouvir você não. Ei, o inimigo às vezes ele faz parecer que não tem mais jeito para mim, para você. Às vezes o inimigo faz parecer que não tem mais solução. Às vezes o inimigo faz parecer que não tem mais jeito. Que parece que não dá, que parece que não vai, que parece que Jesus ele não vai nos perdoar mais uma vez. Mas o nosso Pai, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, ele tem tanto amor por nós, que ele está aqui nessa manhã mais uma vez para perdoar o meu e o seu pecado. Ele está aqui mais uma vez para sarar a minha e a sua ferida. Agora sim, para finalizar, eu sei que eu estou demorando demais, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou falar para finalizar agora. 15, 28 até o 32 vai dizer o seguinte: Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Você sabe o que é o mais sinistro, irmãos? É que eu conheço pessoas que estão na treva. Olha só, é pesado o que eu vou falar aqui, hein? Não se escandalize. E se eu tiver errado, depois a pastora Meire pode me corrigir. Existem pessoas que estão nas trevas, mas ela tem mais temor a Deus do que quem está aqui dentro. Ó, o texto vai dizer o seguinte: o filho vai falar para o pai, ele vai falar assim, ó: eu nunca transgredi um mandamento seu. E olha que da hora, o pai, ele não questionou isso. O pai não questionou isso. Então era fato. De fato, o filho não transgredia mandamentos. Entende? O pai não questionou. Se o pai não questionou, é porque o filho estava lá. Ele obedecia os mandamentos do pai dele. Mas o filho pecava numa parada que é exatamente por isso que Davi era segundo o coração de Deus e nós não. O pródigo, que estava nas trevas e voltou para casa, ele amou o pai sobre todas as coisas.
Ele falou, vou deixar meu passado e vou para o Pai. Às vezes nós estamos aqui dentro há anos. Anos e anos a fio. Mas nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. E fraquejamos no primeiro mandamento que Jesus nos deu. Às vezes, a gente vem aqui para confraternizar com os nossos irmãos, mas no fim das contas, por dentro, a gente acaba estando vazio. Porque nós não estamos mais aqui pelo dono da festa. Nós estamos aqui pela festa e não pelo dono da festa. É forte, né? Mas é a verdade. Às vezes, o dono da festa não está mais aqui dentro. Ele não faz mais parte da minha essência e eu não o amo mais sobre todas as coisas. Eu amo mais o meu carro do que ele, eu amo mais o meu dinheiro do que ele, eu amo mais a minha família do que ele. E tem uma má notícia para você. Se a sua família, você ama ela mais do que a Deus, ela não vai ser bênção na sua vida, ela vai ser maldição. Se o seu negócio, você ama ele mais do que Deus, ele não vai ser bênção na sua vida, ele vai ser maldição. Se o amor que você tem por alguém, você ama mais do que a Deus, esse amor não vai ser bênção na sua vida, ele vai ser maldição. Por que ele vai ser maldição, Mateus? Porque ele vai te levar para longe de Deus. E Jesus falou para nós assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Aquele filho, primeiro, ele não amava o pai sobre todas as coisas. Porque ele questionou uma atitude do pai dele. Às vezes o pai faz uma coisa que a gente não gosta e a gente questiona. Mas a gente não pode questionar nada. O pai sabe de todas as coisas e a gente tem que amar ele acima de tudo. Outra coisa, ele não amou o próximo dele como a ele mesmo. Porque às vezes o seu irmão, que é o que está do seu lado, que é o que te dá um abraço todo dia, quando ele recebe uma vitória, quando ele recebe uma bênção, ou quando ele volta para o pai, você é incapaz de aceitar que aquele filho foi aceito por Deus, porque Deus é misericordioso. Mas Deus ele é tão misericordioso que nem o filho que estava em casa e nem o filho que saiu merecia a graça do pai, mas o pai foi gracioso com os dois. E esse pai que foi gracioso conosco, que é gracioso conosco, ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã para aquele que for reconhecer e reconhecer que ele ainda perdoa pecados. Amém?